ler esse texto, ler esse livro, passo a passo, versículo a versículo. Amém? Todos me escutam bem aí atrás? Ainda não? Aumenta um pouquinho para a igreja. Apocalipse, capítulo de número 4. Melhorou aí atrás? Ainda não? Rápido, Adalto, lá para trás, por favor. Apocalipse, capítulo 4. Agora aumentou aqui também, aqui não pode. Apocalipse, capítulo 4. Tá bom. Aqui tá bom. Apocalipse, capítulo 4, mas eu tenho dito para vocês, eu acho melhor a gente usar outro microfone, por causa da chuva. Pode desapertar aí. Tenho dito para vocês que o livro de Apocalipse não se lê cronologicamente. Ou seja, em ordem crescente e temporal. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, por aí fora. Não é assim que se lê. O Apocalipse a gente lê de forma cíclica. Mas aí não dá para você saber quando começa e quando acaba. Mas ele tem ciclos. Por exemplo, nós vimos o capítulo 2 e o 3. Ali é o primeiro ciclo. Tem 7 ciclos. 7 ciclos. Capítulo 2 e capítulo 3 é o primeiro ciclo. O capítulo 1 é a apresentação. E na apresentação, escute bem, na apresentação, Jesus se identifica. Todos aqueles nomes que nós vimos no capítulo 2 e 3, está no capítulo 1. Todos aqueles nomes que nós vimos nas 7 igrejas, ele coloca no capítulo 1. Eu não vou ver o capítulo 1 com vocês, mas está ali. Então o capítulo 1 é Jesus no trono. É sempre assim a vida cristã. Esta é a mensagem de Apocalipse. Para as pessoas não cristãs e não comprometidas, Apocalipse é um livro que dá medo. É um livro que as pessoas têm medo de ler, e deve ter medo mesmo. Quem não tem compromisso com Deus deve ter medo mesmo. E não adianta fingir que não tem. É um livro, é uma literatura realmente complicada. Não existe filme de Hollywood tão terrível quanto Apocalipse. Mas para nós cristãos, que somos ensinados na palavra, é diferente. Porque o capítulo 1, Jesus está no trono. Jesus está reinando. Ele está no controle. É assim que se lê Apocalipse, com Jesus no controle, com Jesus no trono. Tudo o que vai acontecer, todas as turbulências, praga, peste, é Jesus fazendo. Às vezes os cristãos antigos, eles pensavam assim: tadinho de nós, coitado do mundo da terra, coitado dos habitantes da terra, porque quando chegar os fins dos tempos, Apocalipse, todo mundo vai sofrer. Vai não, vai sofrer, mas é um sofrimento que a gente suporta, porque o nosso Deus está no trono. Eu posso ouvir um aleluia de novo? O nosso Deus está no controle. E para isso eu te dou uma tarefa: leia o Apocalipse 1 em cada, com um já está bom demais. Fala que ele é o rei dos reis da terra, ele é o senhor dos senhores da terra, ele que esteve morto reviveu, ele ressuscitou, e ele vive pelos séculos dos séculos. Esse é o capítulo 1. Ele vive pelos séculos dos séculos, nada foge do controle dele, nada foge dos olhos dele, nada foge das mãos dele, é ele no trono. Então é a introdução, o capítulo 1, é a iniciativa, a iniciação. No capítulo 2, então, o que Jesus diz? Ele diz como é que ele se manifesta na terra. E como é que ele se manifesta na terra? Através da igreja. Já vimos isso. As 7 igrejas, vimos ou não vimos? Vimos ou não vimos, igreja? Capítulo 2 e 3 é a igreja, em todos os períodos. A igreja na terra, e é através dela que Jesus fala.
pode ver, em cada igreja, para cada igreja, Efésios, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, todas as igrejas, ele diz assim: aos vencedores vai sentar-se comigo no meu trono. Aos vencedores receberá um novo nome que nem ele mesmo conhece. Aos vencedores vai comer na minha presença. Aos vencedores, e assim vai. Em todas as igrejas, mesmo nas fraquinhas, nas ruinzinhas. Outra coisa comum aparece nas 7 igrejas. Outras coisas em comum, melhor dizendo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos espirituais, ouvem. Quem não tem, meu irmão, não adianta. Quem não tem ouvidos espirituais vai ouvir: ah, mas não é bem assim não. Quando você ouvir alguém dizer assim: ah, mas não é bem assim, já não tem ouvido espiritual. Uma igreja como a nossa, comprometido com a Bíblia, você não tem o direito, você e eu, nós não temos o direito de falar assim: ah, mas não é bem assim não. Se eu e a pastora, se os pastores aqui fossem picaretas, fossem homens com segundas intenções, homens que quisessem comer a pele da igreja, das ovelhas, aí sim você poderia falar: ah, mas não é bem assim não. Mas nesse lugar, a nossa prioridade é a palavra. Nós sofremos o dano, mas a palavra de Deus permanece fiel. Amém, irmãos? A gente sofre o dano às vezes. Nós pregadores, ministradores, pessoas líderes da igreja, sofremos o dano, somos perseguidos. Mas que a palavra tem prioridade, tem. Não é que a gente sabe tudo não. Não é que os pregadores aqui sabem tudo não sabemos não. Por isso que eu ensino os meus ministros aqui: quando não souber, não fale. Falemos só aquilo que a gente sabe. Amém? Então assim, quando você ouvir alguém dizer assim: ah, mas não é bem assim, você tem que falar: mas não é bem assim. Quando você ouvir a igreja dos noias, ouvir as igrejas aí desses apóstolos, desses bispos, desses missionários estranhos, essas igrejas satânicas, aí você tem que falar: ah, não é bem assim não. Quando você ouvir um discurso assim: ah, venha receber o lenço orado, o lenço ungido, o lenço consagrado, aí sim você tem que falar: não é bem assim não. Quando você ouvir: ah, vamos fazer uma campanha tal, uma campanha X, e aí olha, você vai ter muita bênção, aí você tem que dizer: não é bem assim não. Quando você ouvir alguém dizer assim: coloca o seu nome no nosso caderno, nós vamos subir no monte, vamos orar por você, e aí você vai ser, aí nesse povo você tem que duvidar, porque isso não é Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Mas aí aparecem os fulaninhos lá, botam uma câmera lá na Bíblia e começa a ler a Bíblia. E você, tolinho, você bobinho, fala assim: é bíblica porque está lendo a Bíblia. O diabo leu a Bíblia para Jesus. O que foi que eu disse? O diabo leu a Bíblia para Jesus. Tá bom? Porque você às vezes vê lá na imagem, na câmera, uma bibliazinha, ou alguém mostrando no telão a Bíblia. Ler a Bíblia, meu, o diabo também lê. Em Lucas capítulo 4, o diabo, meu irmão, trouxe Deuteronômio para Jesus, Salmo 91 e o Salmo 26, tudo para Jesus. Aí Jesus poderia falar assim, poderia dizer assim: ah, esse diabo é bíblico. Esse capeta é bíblico. Liga pra mim aqui, Adalto. Liga pra mim aqui, por favor. Entendeu? Alguém poderia falar assim: ah, esse capeta aqui é bíblico, se converteu, porque ele leu a Bíblia para mim. Então a gente precisa estar atento. Então Apocalipse 2 e 3 é o ciclo da igreja. É o ciclo da igreja. Deus se manifesta através da igreja. Não é de uma porta, um prédio aberto com o nome igreja. Que foi que eu disse, vocês entenderam? Não é um prédio aberto com o nome na frente, igreja. Não é isso que eu estou falando. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Deus se manifesta através da igreja, a invisível. Aquela que a gente não consegue enumerar. É através dessa igreja que ele se manifesta. Um prédio com a plaquinha na frente, escrito igual a nossa, ali assim, Ministério Apostólico Metodista, nem tudo isso é igreja, meu irmão. Então, capítulo 2 e 3 é o primeiro ciclo que vai ter em todos os tempos. Ninguém acaba com a igreja na terra. Não há um homem que acaba. Há quem tente. Por exemplo, vocês já ouviram falar do Voltaire?
o filósofo francês. Vocês já ouviram falar de Adam Smith, outro filósofo francês. Vocês aprenderam isso. Dizem, existe um dito de que o Voltaire, no leito de morte, que ele era ateu. Ele era anticristão na França. Ante tudo, na verdade. Muito inteligente, por sinal, muito sábio. Você aprendeu sobre ele, nem lembro, mas aprendeu sobre ele na escola. Diz que na morte dele, tinha uma senhora que era babá dele, cuidava dele. Aquela senhora, ele era ateu. Aquela senhora fala assim, olha, que nunca mais, ela quer cuidar de uma pessoa não cristã na hora da morte. Porque o Voltaire tinha tanto medo da morte, tinha tanto medo que ele gritava no leito dele, porque o bicho não morria. Ele tinha medo, a morte visitava ele. Quando a Bíblia fala, gente, que a gente venceu a morte, não é que a gente não morre, é que nós não temos medo dela. É isso que é vencer a morte. Porque eu sei para onde vou, eu não vou ter um espanto. Assim não, eu sei. Na verdade eu venço a morte, na hora que eu morro eu venço ela. O Voltaire, ele gritava tanto, ele chorava tanto, ele miava e piava e latia tanto, que aquela senhorinha falou assim, nunca mais eu quero cuidar de uma pessoa idosa na hora da morte que não seja cristã. Porque o não cristão sofre. Voltando aqui para a nossa conversa. Então Apocalipse 2 e 3 é o ciclo da igreja. Não é que é o primeiro da igreja, não. É que vai acontecer em todo o tempo. Ninguém acaba com a igreja na terra. Não há quem destrua a igreja. Se não destruiu no começo, irmão, que todo mundo era contra ela, hoje que não destrói mais. Não adianta. Ninguém acaba com a igreja. A igreja, tá bom? Não é o prédio com a placa ali na frente. A igreja, aquela que a gente não pode contar, não dá para contar. Aqui dá para contar um tanto de pessoas, mas a igreja é só isso? Não é. Tem igreja agora na Coreia. Tem gente se reunindo agora no Japão. Tem gente se reunindo agora na Alemanha. Tem, aquela igreja. Ela é invisível. Ninguém pode acabar com a igreja. Então, assim, 2 e 3 é o ciclo da igreja. Agora, nesse ciclo da igreja, tem diversas igrejas. Nós vimos, né? Nós vimos a igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava para Deus sem Deus. Você tem que, em todos os tempos vai haver essa igreja, uma igreja que trabalhava para Deus, mas sem Deus. Uma igreja arrumadinha, bonitinha, tinha um louvor bacana, legal, intenso, mas era sem Deus. E eram pessoas sábias, esclarecidas. A segunda igreja que nós vimos, ela tinha medo do amanhã. Era uma igreja que tinha medo. O que vai ser o amanhã? Sabe assim? É a igreja que tinha medo do amanhã. Talvez você seja um cristão que tem um medo do amanhã que se pela, meu Deus do céu, que se acaba. O medo do amanhã, que é a igreja de Esmirna. É a segunda igreja. E justamente porque ela tinha medo do amanhã, o Senhor colocava alguns obstáculos para que ela crescesse. Cuidado com o seu medo, porque o seu medo pode ser justamente o lugar onde Deus vai agir. Como ela tinha medo do amanhã, o Senhor falou para assim, vocês terão 10 dias de perseguição. Olha só, uma coisa é você entrar na perseguição e não saber quando ela acaba. É uma coisa, vamos viver aí, vamos que dá. Agora, quando você sabe que você pode orar, pode pular, pode consagrar, que vai durar 10 dias, meu irmão, eu prefiro não saber. Mas por quê? Eu não tenho medo do amanhã. Quem tem medo do amanhã vai ficar assim. A terceira igreja que nós vimos, ela tinha problema com a doutrina, com o ensino. Ela tolerava, sabe o que é? Ser politicamente correta? Foi a terceira igreja, que era a igreja de Pérgamo. Ela tinha problema com o ensino. Olha bem, escute isso aqui. Presta atenção. Igreja de Jesus não é a igreja que está registrada na prefeitura. Igreja de Cristo não é a igreja que tem CNPJ. Igreja de Cristo não é a igreja que você tem o CEP dela aqui na porta. Igreja de Cristo não é a igreja onde chega a conta de luz. A igreja de Cristo é outra. E talvez você seja, talvez eu seja. Eu acredito que eu sou. Você que tem que falar de você mesmo. Eu sou a igreja de Jesus. Eu sou a igreja de Jesus. Você tem que falar de você. A terceira igreja não tinha problema com o ensino, irmão. Por favor, cuidado. Porque a informatização, e agora vai começar uma onda agora de procura por conhecimento. Vai começar uma onda agora de procurar o conhecimento. Tomar um cuidado. Porque tinha problema com a doutrina. O que acontecia?
acontecia coisas na igreja e o pastor deixava, presta atenção. A liderança permitia. Havia ali um problema com uma falsa profetisa. Havia ali uns seguidores de Balaão, que acobertavam um monte de coisa. Igreja vai passar por essas fases, queridos, em todos os tempos, até a volta de Jesus. E você tem que estar atento, você tem que conferir a Escritura, você tem que ler a Escritura. A terceira igreja tinha problema com doutrina. A quarta igreja tinha problema, ou melhor, com doutrina. A quarta que tinha problema com a profetisa, com a falsa profetisa e com o Balaão. Tolerância com o erro. Vinha a profetisa Jezabel e ensinava uma coisa errada. E todo mundo, deixa ela aí, mexe com ela não. Não mexe com isso não, isso vai dar problema, isso vai dar pano para manga, não mexe com isso não, deixa isso para lá. E deixava aquela mulher enganar todo mundo. Deixava aquela heresia enganar todo mundo. Então é o ciclo, primeiro ciclo, diga primeiro ciclo. Diga primeiro ciclo. Capítulo 2 e 3. Tá bom? Essa é a quarta igreja. A quinta igreja tinha nome de que vivia. A quinta igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta, mas achava que vivia. É um grande problema. É um grande problema quando a gente acha que a gente é uma coisa quando nós não somos. É um grande problema quando você pensa que você é alguma coisa quando você não é esta coisa que você pensa que é. Eu escrevi aqui não sei se eu vou achar agora, deixa pra lá, eu falo isso aqui para vocês, né? Eu não sei se eu vou achar agora, mas deixa pra lá. Então, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Olha bem, vou para a igreja, canto louvores, toco no louvor, faço célula, até ganho uma alma de vez em quando. Opa! Você tem ouvidos para ouvir? O que é ouvido para ouvir? Obedecer. Tem nome de que vive? Presta atenção. Presta atenção. A gente tem que pensar. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Eu não estou, não. Eu gosto de ficar aqui. É um prazer estar aqui. É uma alegria estar aqui. É uma diversão, na verdade, estar aqui. Mas é coisa séria isso aqui. Vocês foram batizados ou tomaram banho? Foram batizados. Foram instruídos, foram ensinados. Estamos aqui brincando? Passar o tempo? Em todos os tempos haverá esse tipo de igreja. Você que tem que avaliar, será que eu sou essa igreja que pensa que está viva e está morta? A sexta igreja, que foi um elogio, né? É aquela igreja que tinha pouca força. Politicamente, concretamente, visivelmente tinha pouca força. Mas Jesus disse, mas vocês são fortes. Sempre vai ter essa igreja também. Aquela igreja que sabe quem é na verdade. Senhor, eu de mim mesmo não consigo fazer nada. E a sétima igreja, né, que nós vimos a questão passada, que é a igreja que dizia, sou poderosa, sou ricona, posso tudo, não tenho falta de nada. Aí Jesus disse para ela o quê? Você é infeliz. Jesus disse para ela, você é uma miserável, você é cega, você é nua. Você é nua. Para aquela igreja. Ok, até aqui? Essa nós vimos semana passada, na quarta-feira passada. Olha para mim, essas são as igrejas. Nós estamos em uma delas, não é aqui, no mundo espiritual. Nós estamos em uma delas. É o ciclo da igreja. Deus se manifesta através da igreja. Então, primeiro ciclo. Começa e acaba. É assim que a gente faz. Começo, meio e fim. Nessa igreja, mostra Jesus morrendo, mostra Jesus ressuscitando, mostra Jesus salvando. Em cada uma dessas igrejas mostra Jesus como um todo-poderoso, como Salvador, como luz, como poderoso, como perdoador, como aquele que santifica a gente, como aquele que liberta a gente. Em cada uma dessas igrejas mostra começo, meio e fim. É o primeiro ciclo. Primeiro ciclo. E aí eu queria começar o capítulo 4 com vocês, então. Acredito que só vamos começar mesmo o capítulo 4. E aí começa de novo, tudo de novo. No 1 apresenta, no capítulo 2 e o 3 é o primeiro ciclo, começo, meio e fim, e agora no 4 começa o novo ciclo, diga o novo ciclo. Mais forte, o segundo ciclo. Amém? E segundo ciclo sempre começa
Chega no meio e chega no fim. Vamos ver. Vai até o capítulo 7, viu? O segundo ciclo vai até o capítulo 7. Se quiser ler em casa, para você aprender já. Começo, meio e fim. Identifica lá o começo, meio e fim. Vamos lá. Capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Lembre-se que João está tendo uma visão do Apocalipse. No céu. Como também a primeira voz que ouvi lá no capítulo 1, ouvi uma voz de trás de mim, e olhei para ver quem falava, e vi um que tinha os olhos como de fogo, da boca dele saía uma espada aguda de 2 gumes, os pés dele brilhavam como uma tocha. É esse que João viu. Depois disso eu vi uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como voz de trombeta ao falar comigo. Por que voz de trombeta? Não tem como não ouvir. Ou seja, ficou muito claro para o João. Por que voz de trombeta? Não tem, irmãos, um instrumento tão irritante como trombeta. Não tem, não é trombeta. Alguns pensam que é para tocar música. Não, trombeta não toca música. Trombeta é para chamar atenção. Estou falando, é isso. Eu ouvi aquela voz como trombeta. Quer dizer, impossível não ouvir, não discernir, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Dizendo, sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. No trono alguém o quê? Sentado. E imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto. Agora olha para mim aqui. Ele viu alguém sentado, sim ou não? Mas o que ele viu, presta atenção, o que ele viu é tão impactante, é tão atordoante, que ele não consegue falar o que viu. Presta atenção. Ele vai aproximar o que ele viu. Presta atenção, aqui é uma chave. Quando fala assim, eu vi alguém no trono, aí você já o que ele viu, não é? Aí você vai ler o que ele viu e entendi nada. Porque o que João viu é tão apavorante, é tão assombroso, que ele começa a falar assim, o aspecto dele é semelhante. Ele não fala, porque não dá para falar. Por isso no Apocalipse, olha para mim, por isso no Apocalipse você vai achar as seguintes declarações. As ruas são de pedras preciosas, os muros são de jaspes no céu, as ruas são de ouro, de diamante, os muros de jaspes. Será que o céu é isso mesmo? Lógico que não. Imagina só. Hein, Diego, você correndo no céu de rua de ouro. Você escorrega e quebra a cara. É lisinho demais. Outra coisa, num lugar que tudo é de ouro, e daí? Ouro é bom onde há pobreza. Ouro é bom onde há miséria. Ouro é bom que eu vou lá, dou uma marteladinha e cato um pedacinho para mim, né? Mas um lugar que tudo é de ouro, quem vai pegar ouro? Um lugar que você não compra as coisas com ouro. Ouro. Então, quando fala ouro, está usando uma palavra simbólica para te alcançar, para nos alcançar, porque nós valorizamos o ouro. Se alguém perguntasse nesse tempo até hoje, o que mais tem valor? Ouro, diamante, pérola, pedras preciosas, isso que vale, não é isso? Então, para Deus falar para a gente que aquilo é muito precioso, é muito lindo, é muito rico, Ele fala, as ruas são feitas de ouro. O alvo é mostrar que ela é bom demais. Porque, irmãos, se você é um cara assim romântico, você gosta de rua de ouro ou de rua de terra? Porque se rua é de ouro, não tem árvore. E para pessoa romântica, saudosa, uma terrinha é tudo de bom, né, irmãos? Uma arvorezinha é tudo de bom, né, irmãos? Eu não duvido, mas quando você entrou na escola, vocês aprendem 2 coisas.
não 3, a desenhar 3 elementos. Você desenha. Primeiro aquele molequinho de risquinha assim, tuf, 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 cabecinha, bracinho, mãozinho, não foi isso? A segunda coisa, todo mundo desenhou isso, até você, todo mundo desenhou isso. A outra coisa que você desenhou foi uma casinha, aquele triângulozinho, bota assim, puxa pra cá, uma casinha. E todo mundo desenhou uma arvorezinha. Não é, não é? Todo mundo desenhou, não tem quem não desenhou. Você não é tão vagabundo que não tem desenhado, pelo amor de Deus. Todo mundo desenhou. Ou seja, isso é inspirador. Então o céu, quando fala é ouro, prata, é diamante, sei o quê, o alvo somos nós, é que a gente dá valor a essas coisas. Então para que Deus falasse para a gente que aquilo tinha valor, Ele falou assim, é tudo de ouro lá. Não é que Ele está mentindo, é porque aí você vai entender, então lá é muito rico, é isso. Então aqui, mesma coisa, Ele viu alguém sentar no trono, quem? Aí todo mundo fica na expectativa, como é que ele é? Vamos ver, olha só. Versículo, que não parei? Versículo, quem vai me ajudar aí? Eu vou ler o 6 agora? 3 ainda? Tá. Vamos lá. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Ai, meu Deus do céu. O que mais? Fala aí. E de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, meu irmão, olha para cá. É uma lamparada só. É uma iluminação só. É um brilho mais intenso que o sol. Você entendeu? Quando a gente bota o olho no texto, eu vou saber, eu vou ver. Como é que é Deus? Não. Aí ele fala, eu vi o quê? Um sentar no trono, e o aspecto dele é na sua aparência como o jaspe. Mas eu nunca nem vi jaspe. Como é que é o jaspe? Como é que é o sardônio? Como é que é o diamante? E ainda havia por cima dele um arco-íris. E o arco-íris que havia por cima dele, olha só, e o arco-íris que havia por cima dele era como uma esmeralda. Sabe aquela lâmpada branca incandescente que é intensa? Ou seja, não estou vendo nada, mas sei que ali tem um ser. Sabe por que isso, irmão? Porque na Bíblia Deus nunca foi visto, meu filho. Deus nunca foi visto na sua intensidade. E aí é que você deveria ficar feliz, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Em Cristo vimos Deus. E eu não quero desacorçoar você não, viu? Quero não. Mas eu acho que eu vou fazer isso sim. Mas não quero, mas acho que vou. Lá no céu, quando você chegar lá, porque o Espírito Santo, você está com ele aqui, né? Jesus, você já conheceu a foto dele, mais ou menos é aquilo lá mesmo, né? Mas no céu, eu vou querer conhecer o Pai. Não vai ver nada. Porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Pastor, por que você falou isso? Não gostei, eu queria tanto ver a cara do Pai. O Pai é o próprio poder, meu irmão. É que na verdade o Espírito Santo não deixa a gente ficar zangado, né? A gente pensa que aí não fica zangado não, quando eu falo assim, não fica, o Espírito não deixa ficar. Porque você conhece Deus, nós conhecemos Deus. Não é a religião apenas. Nós conhecemos Deus. Aqui nesse capítulo 4, aqui está a Trindade, na verdade. Aqui está a Trindade. Vamos ler um pouquinho mais então aqui. Olha lá, então assim não quer desacorçoar, mas desacorçoei. Então lá não adianta que você não vai pegar na mãozinha do Pai, mas você vai pegar na mãozinha de Jesus e você vai, meu irmão, antes de Cristo vir, nós pregamos isso aqui sempre no Natal. Antes de Cristo vir, o Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Pai. Mas não tem a terceira? Tem, sim, lógico que tem. Só que você não vai ver assim como você pensa, as mãozinhas, dedinhos, 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos no pé. Não vai ver. Não tem. Porque não precisamos também. Não precisamos. Vocês ficaram tristezinhos? Acho que não, né? Penso que não. Então vamos lá. Então é isso que eu vi no trono.
E aí já acabou ali, parou, verso 4. Ao redor do trono, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado nesses tronos 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 anciãos. 24 anciãos que estão ali, em 24 tronos, com 24 coroas estão ali. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja, olha o quadro, o trono, alguém no trono. Esse alguém no trono é tudo isso que eu acabei de falar. É um brilho só, é uma luz intensa. Tudo que é luz, tudo que possa brilhar, está lá. Aí ao redor do trono, 24 tronos com 24 anciãos. Mas entre esses anciãos e o trono onde está aquele assentado, existe o Espírito Santo. Está ali, em torno, em volta ali também. Olha lá, 7 espíritos, como tochas de fogo. Versículo de número 6. Há diante do trono como que... 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo. Nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal. Olha só. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha a cena, irmãos. O capítulo 4 inteiro está na sala do trono. Presta atenção, olha para mim aqui, olha para cá. O capítulo 4 inteiro vai falar sobre isso. O trono, em torno do trono, entre esses 24 tronos e o trono, esses 4 seres viventes que têm olhos por todos os lados, no trono. Qual é a lição aqui? Lê um pouquinho mais, já aplico a lição já. Mais um pouquinho aqui, vamos ler lá. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro ser vivente é como o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, vendo cada um deles, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor, por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, o que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graças ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos vão se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir, elas foram criadas. Amém. Então aqui é a sala do trono. Alguém sentado no trono. O aspecto dele não dá para falar, então usa-se luzes. Tudo que ilumina, tudo que tem luz, para dizer, não é que é sardônio não, é que ele é a própria luz. Ele é o que emana a luz dele mesmo. O Espírito de Deus está ali também. Há os 24 anciãos. Entre esses e aquele primeiro, existe 4 seres, e aí mostra esse aspecto desses 4 seres viventes. E aí fala de uma águia, de um novilho, quer dizer, um servo. São os ministérios, as ações de Deus. Como é que Deus age na terra? Como é que Ele age pelos séculos dos séculos? E aí fala que é como leão, é como águia, é como novilho, é como homem. Esses são os ministérios.
que estão ali, e que não é esse meu alvo aqui também. Agora, qual é a lição para nós aqui antes de sairmos? Primeiro ciclo começa como? O segundo ciclo começa como? Deus no trono. Tudo sai de lá, da sala do trono. Irmãos, esse texto é para nos fazer debruçar e dar glórias e glórias e glórias. Isso aqui João está vendo. João está vendo. E ele está vendo um quadro que nós faremos parte. Nós faremos parte dessa cena aqui. O que ele vai falar, porque capítulo 5 vai falar sobre como é que Jesus vai trabalhar isso em nós, e no capítulo 6 vai acontecer coisas terríveis. Mas começa com a identidade. Lembra que eu falei para marcar aquela palavra? A identidade. O Todo-Poderoso está no trono. Quer você sinta, quer você não sinta. A nossa Dilmazinha aí, você entendeu? O Obamazinho lá, esses reizinhos da terra, cisquinho. Aguenta, igreja. Você é servo desse ser aqui, olha. Você é servo desse Todo-Poderoso aqui, meu irmão. Você não precisa, por favor, de uma aguinha orada, pelo amor de Deus. Você não precisa de um lencinho ungido. São os homens que nos enganam para a gente crer nessas coisas. Do trono. É lá do trono que tudo acontece. A lição para nós vai começar o segundo ciclo. O fim do segundo ciclo é terrível. São mortandades terríveis. São catástrofes terríveis. Mas vem do trono. Nada escapa do trono. Tudo está ali sentado no trono. Ele vê tudo. Esses seres que tudo vê, é o próprio Espírito Santo que tudo vê. Nada escapa do olhar dele, nada escapa dos olhos dele, nada escapa da luz dele, nada escapa da ação de Deus. Assim começa o segundo ciclo. No primeiro ciclo, Jesus começou no primeiro ciclo dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio das igrejas. É assim que começou o primeiro ciclo. E isso vai se repetir. Agora começa também do mesmo jeito. Quem vai falar agora no capítulo 4, diz o Senhor, sou eu. Eu, que habito numa luz inacessível, diz Tiago. Eu habito numa luz inacessível. Ali ninguém chega. Eu é que chego até vocês, mas vocês não chegam ali. Aí você deveria falar assim: obrigado, Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. Irmãos, você entende por que nós temos uma Bíblia? Por que Deus tem uma lei? E por que Deus espera que a gente cumpra a palavra dele? Às vezes você fica no seu mundinho esquisito, cheio de vícios. Deus está no controle. Ele está reinando. Se eu fosse você, se submeteria a ele. Se renda a ele. É dessa sala do trono que tudo começa. É daqui que ele reina. É daqui que ele governa. A ponto de os 24 seres viventes fala que quando tocar a trombeta, quando houver a hora, os 24 anciãos vão se prostrar e vão jogar suas coroas e vão se ajoelhar. E vai dizer isso aqui, olha: tu és digno, Senhor. Vai acontecer. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, de receber a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É esse o quadro, é esse o culto. E aí nós temos os 4 seres viventes falando o quê? Santo, no verso de número 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Olha só, os 4 seres viventes dando glória, os 24 anciãos dando glória, se rendendo. Ah, quem é você e quem sou eu?
para não fazermos o mesmo? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, estão dando glória, estão louvando. E é isso que eu e você devemos fazer. Aonde? Aqui? Não! Não! Aqui é fácil. Lá no seu trabalho, que tal? Quem reina ali? Lá na sua escola, aquele povo usando crack, cocaína, aquelas pessoas ficando, quase que tendo relações sexuais dentro da escola. É ali que você tem que ser quem Deus quer que você seja. No seu lazer, onde todo mundo está fazendo bobagens, mas você ali, glorificar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho. É ali. Não é aqui. A lição para nós é: começa no trono. Então não tenha medo de nada. A lição para nós é: tudo começa no trono de Deus. Não acontece nada aqui que não venha a ordem de lá. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, por gentileza, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus.